compartilhar aqui hoje com vocês. A gente perde para nós mesmos todos os dias. Oh, meu Deus do céu, né? E aí? Tá perdendo para você mesmo? Acredito. Vai dar as mãos? Vamos dar as mãos? Então, né? Então vamos compartilhar um pouquinho aqui com vocês, para vocês também. Assim como eu, se você sabe que você não é um filho obediente, não é uma filha obediente, mas porque ama muito a Deus, você muda de ideia e obedece? Então fica aqui até o final. Amém. Jesus é bom, eu te amo, Jesus. Tu és maravilhoso e a tua palavra é preciosa, rica, e é nela que nós encontramos força e graça e direção. E o que eu quero compartilhar, né? Deus falou aqui comigo no Salmo 23, né? Um salmo tão precioso, conhecido de todos aqui, eu acredito, né? Até daqueles que não têm o hábito de ler a Bíblia, com certeza já leu algum verso, algum trecho do Salmo 23, né? Tão precioso, e todos, ou pelo menos a maioria, sabe que foi um salmo escrito pelo rei Davi, né? Mas sabe o que eu descobri nesse salmo, né? Nessa pérola do Senhor para as nossas vidas, é que ele não estava vivendo o melhor dos seus tempos, não, nem dos seus dias quando ele escreveu isso, né? E para a gente lembrar, né? Para vocês dizerem que eu não estou falando bobagem, a gente vai ler, né? Isso que eu estou falando, né? O primeiro verso começa assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E para você, né, orar a Deus, trazendo à existência aquilo que não existe, porque a oração é isso, né? Orar a Deus dizendo: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, né? Você está vivendo um tempo de abundância, por acaso, para você fazer uma oração dessa? Acredito que não, né? Acredito que não. O verso 2: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Quem está vivendo um tempo de paz? Para pensar comigo. Quem está vivendo um tempo de paz, vai desejar do fundo da sua alma, né? Deitar-se em pastos verdes, se fazer deitar em pastos verdes, né? E ser guiado de forma mansa pelas águas tranquilas, senão aquele que está sendo atribulado na sua alma, né? Porque as nossas orações mais lindas e mais sinceras são essas, do nosso tempo, né? Em que as águas não estão tão calmas assim, em que o nosso pasto não está tão verde assim. Não é verdade? Né? E verso 3 diz assim: refrigera minha alma, guia-me pelas veredas, caminho da justiça, por causa do seu nome, porque se for pelo meu, o Senhor sabe, não vou conseguir nada, né? Então, pensa comigo, né? Que época que Davi estava vivendo quando ele escreveu esse salmo lindo, poderosíssimo, né? Da sua vida. O verso 4: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, né? Então, estaria ele tranquilo, né? Ou estaria ele preocupado, né? Estaria ele trilhando um caminho de paz, ou trilhando um caminho ardiloso, né? Dificultoso, penoso, né? Eu fico com a segunda opção, né? E aí ele continua: porque tu estás comigo, né? Nós sabemos que o Senhor está conosco, mas precisamos ter a plena certeza de que Ele está conosco quando o tempo está mais difícil, né? Porque é muito fácil, né? Você muitas vezes nem lembrar do cuidado e do zelo de Deus quando o negócio tá muito bom, né? Tá muito paz, né? A tua vara e o teu cajado me consolam, né? Se nós agora fizermos aqui uma comparação, né, queridos? Eu sei que nem todo mundo aqui cresceu no sítio, né, lidou
com a vida do sítio, né? Mas a gente ainda muito criança, a gente ia buscar algumas ovelhinhas para o meu pai, para os meus avós, né? A minha mãe fez isso mais do que nós, né? E a maior parte do que a gente lidava, né, eram todos bebês, vamos dizer assim, né? Então era até mais fácil, né? Quando eles empacavam, sabe? Dobravam as perninhas e não queria sair do lugar, a gente, mesmo criança, catava eles no colo e vinha se arrastando, né? Muitas vezes derrubava, mas chegava no destino, entendeu? Mas a vara aqui, eu me lembro muito bem, né, da minha mãe usando, dos meus tios usando, que eles eram mais velhos que nós, né? Era para que eles não saíssem do caminho, sabe? Né? Todo o bandinho, né, tinha que ir num caminho só, pra gente não perder eles de vista, né? Porque se cada um fosse para um lado, como que a gente ia cuidar? Então a vara era para isso, né? E para que isso tivesse, como que eu posso dizer, um resultado, vamos dizer assim, a gente tinha que acertar com a vara de uma forma que doesse, sabe? Que realmente marcasse, né? Que às vezes eles berravam, né? Muitas vezes, né? O Senhor faz isso. Então, Davi, ele tinha essa lida com as suas ovelhas, né? O amor, muitas vezes, tinha que ser demonstrado dessa forma, né? Dando umas varadas um pouquinho mais doloridas, sabe? Né? Que a gente às vezes até escutava os berros, né? Das ovelhinhas, né? Então Davi sabia que muitas vezes o amor tinha que ser expresso dessa forma, sabe? Com um pouco mais de rigidez, né? Com um pouco mais de aplicação dessa vara de correção, né? Então a vara era para corrigir o caminho também, né? A direção, né? Colocar todos na mesma rota. E o cajado, né? O cajado muitas vezes era para tirar de algum embaraço, né? Tem pessoas que ela tem essa função de cajado na nossa vida. É muito interessante que a vara também tinha um fator que desempenhava muito bem, que era para tirar o susto, sabe? Né? A gente, quando era criança e começava a soluçar, eu lembro que os mais velhos, né, jogavam a gente para cima, que era para perder o ar, né, e voltar para ver se parava de soluçar. E aqui no caso das ovelhas, né, a varada era para eles levarem um susto, né, e tornarem daquele momento fora de si que estavam, né, e também para tirar o espanto, sabe? Né? Muitas vezes estavam espantados, que ninguém sabia para onde ia. E aí, meus tios davam aquela varada, um corria para o caminho, e o que era o caminho correto, que a gente deixava livre. Deus sempre vai deixar um espaço de escape para a nossa vida, né? Então, no exato momento em que meu tio dava aquela varada, ele se assustava e ele achava o caminho na hora, né? E muitas vezes Deus tem que fazer isso também, né? E Davi se usava da vara para isso. E como as ovelhas também têm essa grande dificuldade de visão, né? Era também para retomar a visão, porque muitas vezes se perder do caminho deixa as ovelhas um pouco cegas, né? E a cegueira pode te levar longe, né? Então muitas vezes levar umas varadinhas é bom, né? Acha o caminho rapidinho e cessa a cegueira na hora. E o cajado, né, era para segurar e para puxar muitas vezes essas ovelhas do buraco, né? Muitas vezes elas caíam em buracos, né? Se demorar muito tempo espantada, cai num buraco, né? E as outras ainda passavam por cima, né? Tantas e tantas vezes eu vi isso acontecer, quando a gente ia buscar um bandinho um pouquinho maior, né? E cada das vezes que o bando fosse aumentando, o problema também ia aumentando, né? Os BOs iam aumentando. O cuidado tinha que ser redobrado. A rigidez também. A aplicação da vara também. E a aplicação do cajado também, né? Então, quando Davi fala da vara e do cajado, ele fala de coisas que ele conhece, né? E é muito lindo como que a palavra de Deus nos ensina dessa forma, queridos, né? Então, quando o Senhor me traz para esse Salmo 23, né? O que
eu nunca tinha percebido antes, queridos, né? Que a palavra de Deus, ela é assim, ela é riquíssima, ela é poderosa, né? O que eu nunca tinha percebido antes é que Davi não escreveu esse salmo no melhor dos seus dias, né? Com certeza, Davi estava irado com essas poucas ovelhas, né? Ele estava cansado, esgotado, frustrado, e aí ele fazendo o que ele tinha que fazer, né? Estando onde ele tinha que estar, exercendo o que ele tinha que exercer, porque ele era pastor, né? Daquelas poucas ovelhas, daquele pequeno rebanho, né? E por mais que até aquele momento em que Deus ainda não tivesse dado essa oração para Davi, ele não tivesse entendido a profundidade do ensino de Deus, naquelas orações das suas próprias palavras, enquanto ele escreve, enquanto ele ora, enquanto ele fala com Deus, enquanto ele, né, demonstra ali a sua indignação, né, ou mesmo, melhor dizendo, né, porque eu acho que nenhum filho de Deus fica sem ser atacado, né, no momento em que Davi está sendo atacado pelo inferno, né, ele escreve o Salmo 23, né, porque ele lidava com essas ovelhas todos os dias, ele lidava com esses problemas corriqueiros todos os dias. Mas sabe, queridos, existem dias específicos, né, em que a lida de um problema que a gente já conhece se torna muito pesado, né, se torna enfado, a gente quer desistir, né, e aí, né, é muito interessante, queridos, que eu nunca tinha olhado para o Salmo 23 de Davi dessa forma, né? Você nunca vai ser uma pessoa de oração se você nunca foi atribulado na sua vida, né? Você nunca vai ser uma pessoa que não desiste se você nunca foi tentado a desistir 1 milhão de vezes, né? Então, Davi é esse cara. Todos os dias ele tinha os mesmos problemas, porque eram as mesmas ovelhas, né? E todos os dias aquelas ovelhas precisavam beber água, precisavam descansar, precisavam ser protegidas, né? Precisavam chegar até determinado lugar, e para eles chegarem até aqueles pastos verdes, né? Ele ia ter que vencer urso, ele ia ter que vencer leão, né? Mas todos os dias ele tinha que fazer aquelas ovelhas chegar lá. Todos os dias o Senhor nos faz chegar num lugar mais distante do que aquele que nós chegamos até hoje. Todos os dias o Senhor está nos impulsionando para a gente ser uma pessoa de mais oração do que aquela que nós somos até hoje. Todos os dias o Senhor está nos forçando a ser filhos que obedecem já de primeira, mais do que o que nós somos hoje, né? Como eu disse para vocês aqui no começo, eu sou aquela segunda opção, que eu digo que não vou. Que eu digo não, mas aí o Senhor vem e me convence, e aí eu vou, né? Aí o Senhor vem e me convence, e aí eu não desisto. Aí o Senhor vem e me lembra, né, do porquê Ele nos chamou, porquê nós estamos aqui, porquê estamos nesse ambiente, porquê não estamos em outro ambiente, porquê estamos nesse momento e não em outro momento, porquê aceitamos nessa fase e não em outra fase. E aí nós entendemos o porquê, né? E aí a nossa revolta se transforma em oração. Para mim, o Salmo 23 de Davi é uma revolta transformada em oração. Porque ele entendeu que todos os dias ele estava sendo provado, né? Mas ele entendeu por que ele estava sendo provado, né? Ele precisava preservar aquelas ovelhas. Ele precisava conduzir elas até o lugar de descanso, né? E o mais do que tudo, ele precisava provar para si mesmo que quem dava o descanso, que quem dava a proteção, que quem dava a água, que quem conduzia em segurança, que quem levava e deixava todos ali protegidos, não era ele, era o Senhor. Mesmo ele estando envolvido, né? Então, para que se frustrar, né? Se por mais que você queira desistir, Deus não vai permitir que você desista, né? Por mais que você queira se indignar,
né? O amor de Deus por aquilo que ele colocou no seu coração é maior do que a indignação, é maior do que a frustração, é maior do que a ira, é maior do que a revolta, é maior do que a fúria do inferno, né? O inferno atacando Davi para que ele desistisse daquelas poucas ovelhas, né? Com certeza o inferno dizia para Davi: essas ovelhas não têm futuro não, Davi. Você vai colocar sua vida em risco, sua cabeça preme por causa dessas ovelhas. Davi, Davi, você vai continuar enfrentando guerras por causa dessas poucas ovelhas, Davi? Não, Davi, você não precisa disso, Davi. O inferno fala isso todos os dias para Davi. Davi, para que você vai enfrentar urso por causa dessas ovelhas? São pouquíssimas ovelhas, né? São pobres ovelhas, um rebanhozinho de nada, Davi. Guerra por causa dessas ovelhas, Davi. Você vai ter que exercer a sua autoridade na vara, Davi. Você está disposto? Você vai ter que exercer essa autoridade no cajado. Você está disposto? Você vai ser julgado, você vai ser crucificado. Corre risco de morrer. E o vale da sombra da morte é todo dia. E aí, Davi? Queridos, que coisa linda, né? Então eu tenho uma plena certeza que Davi, quando escreveu esse salmo, ele não estava, né, desfrutando disso, mas ele estava ansiando e orando por isso. Por isso que quando a gente lê esse salmo, que é isso, né? A gente pode estar destroçado, você pode estar arrebentado, que Deus te dá força, te renova, porque foi para isso que Deus permitiu e por isso que Deus provou Davi nesse nível, para que quando as palavras de Davi fossem escritas e deixadas para nós, fossem as próprias palavras de Deus, né? Com o poder de restaurar, com o poder de curar, com o poder de mudar propósito, sabe? Com o poder de fortalecer a nossa fé, para a gente não desistir, porque é muito fácil, né? É muito fácil você não querer mais, é muito fácil você, sabe, não querer se importar mais, né? É muito fácil você ser o segundo filho que fala para Deus que não vai, né? Ou até melhor, né? Aquele que diz que vai, mas aí não vai, né? Deus precisa achar um espacinho lá no nosso coração, no nosso íntimo, né? Pra gente ser esse segundo filho e falar, não vou não. Mas aí você vira as costas e a palavra fica ecoando dentro de você. Tu vai, rapaz. Tu conhece Deus que te chamou. Tu vai. Tu não vai desistir, não. Né? Ai, ai. E quem não deixou você morrer mordido pelo leão, não foi você conhecer o caminho de todos os dias que você leva suas poucas ovelhas, que te dá trabalho. Não foi por causa disso, não foi porque você conhece. Não foi porque você já sabe onde o leão se esconde. Você não chegou vivo com essas poucas ovelhas no destino de descanso porque você sabe onde o leão se esconde. Não, porque você não sabe. Foi porque Deus não permitiu que o leão comesse você. Porque o alvo nem era as ovelhas, o alvo era você. Porque o primeiro que vai para a batalha para defender as ovelhas é você. O primeiro que teve que enfrentar a fúria do leão foi você. Não foi, Davi? Então. O que você acha que o inimigo quer destruir? É as ovelhas ou é você? Só que se você não tiver algo maior, mais forte do que você já teria sido destruído. Assim como Deus é maior e mais forte do que você e Ele te protege, se você não tiver dentro de você algo mais forte e maior do que você desiste do seu propósito. Por isso que Deus colocou as ovelhas no seu coração. Por isso que Deus deu essa oração para Davi. Por isso que Deus colocou esse coração dentro de você. Você nunca vai poder se livrar dele. Você nunca vai conseguir desistir. Não sei se eu fico com raiva de Davi ou de mim.
Mas uma coisa eu sei, a gente ama ainda mais Deus. Porque só Ele para escolher um povo difícil assim como nós. Que mesmo sendo cuidado, sendo amado, sendo zelado, ainda acha difícil obedecer a Deus. Oh, povo difícil, só Deus para lidar. Mas se Deus não colocasse um amor tão grande dentro da gente, a gente já teria desistido de nós mesmos. Por isso que ninguém que serve a Deus chegou diante de Deus por causa de si próprio, né? Não chegou. Foi por algo maior que a gente chegou até Deus. Foi por aquilo que Ele colocou que é maior do que a minha vida, do que a sua. E é isso que não deixa a gente desistir, nem explodir o mundo. Que às vezes dá vontade, né? E eu não sei o que Deus vê nesse povo desobediente, né? Senão somente o amor e a graça dele infinita, não é? Então, enquanto Davi estava sendo atacado, ele entendeu do cuidado de Deus. Enquanto as suas ovelhas estavam sendo atacadas, ele entendeu qual era o seu papel nesse projeto, nesse plano de Deus. Enquanto ele estava sendo frustrado por aquelas poucas ovelhas que lhe custava a vida, ele entendeu o plano de Deus. E ele escreveu o Salmo 23. Ainda que eu ande no vale da sombra da morte, eu não temerei. Meu Deus do céu. Quando Davi foi atacado para abandonar, o seu pequeno rebanho de ovelhas, Deus o lembra: ore de novo, Davi. Faz tanto tempo que você não ora com paixão. Jejue de novo, Davi. Faz tanto tempo que você não jejua. Para matar essa sua carne. Deixar um pouco mais de espaço para mim. Aí a frustração dos outros não vai ser tão grande. Porque eu vou estar te amparando, Jesus é lindo. Mesmo desanimado, mesmo frustrado, mesmo decepcionado. Ore de novo. E o Senhor também nos lembra nessa noite. Com certeza, muito tentado a abandonar tudo, Davi estava. Sim, elas se metiam na própria boca dos leões. Os ovelhinhas terríveis, essas poucas ovelhinhas de Davi. Quase todo dia. E quando não, Davi as livrava, das bocas dos ursos. Ai, ai. E aí? Você tem perdido para quem? Para si mesmo? Toca aqui, meu filho. A maioria dos filhos de Deus perdem para si mesmos. Quando deixam de orar de novo, porque a situação é a mesma, a luta é a mesma, o confronto é o mesmo, o desânimo é o mesmo, a frustração é a mesma e às vezes até o mesmo povo, mas esquece de orar de novo. Porque uma oração nova, ainda que seja pela mesma causa, esse Deus do qual nós estamos conduzindo a nossa oração é poderoso, sabe? Para não só fazer a mesma coisa, como fazer muito mais e muito melhor. E principalmente da ação de Deus, não é o que ele faz lá, é o que ele faz aqui. E foi isso que Deus fez com o coração de Davi. Cansado, atacado pelo inferno, frustrado com as ovelhas, ele orou de novo. E aí essa oração linda, que nós conhecemos, que é o Salmo 23. Davi estava cansado de lutar por aquelas poucas ovelhas, mas ele decidiu orar novamente. E orou, e a sua oração é linda, e nós sabemos, não é? Não é lindo a oração do Salmo 23? Pois é uma oração sincera, por isso que ela tem tanta profundidade,
E por isso que quando a gente ora de novo, e de novo, e de novo, e já oramos tantas vezes a mesma, né? Em tempos diferentes, ela vem e traz um renovo diferente para o nosso coração, né? Desde que haja sinceridade no nosso coração. O texto descreve como Davi cuida do seu rebanho. Porque muitas vezes a gente está num problema e a gente quer achar uma solução lá fora, né? Lá longe, não está lá longe. Está aqui mesmo a solução. Basta a gente olhar, né? E olhar com carinho, né, para aquela situação, que aí Deus vai dar uma outra visão para a gente daquilo que é um problema para nós, se torna uma solução. Deus sempre faz isso com seus filhos. É incrível, né? Ele faz isso. E o filho falou que não ia, mas decidiu no seu coração de ir. E o outro falou que ia, e aí não foi, né? E quem somos nós nesse pedido de Deus? Somos os que falamos que íamos, mas não fomos? Ou somos aqueles que falamos que nós não íamos, mas aí Deus nos convenceu aí? Somos aqueles que falamos, oh, não quero mais. E aí Deus nos convenceu a continuar. Fornecendo descanso, conduzindo com paciência, coisa difícil, Jesus, para as fontes de águas tranquilas, fortalecendo cada ovelha durante o percurso. É isso que Deus faz conosco, né? E Davi achando que estava cuidando das ovelhas, e era Deus cuidando de Davi. E Davi achando que estava sendo frustrado pelas ovelhas, e aí ele se vê frustrando Deus, e aí aprende com as ovelhas. Deus é lindo, né, queridos? Protegendo elas contra o mal, né? E ainda ter a mesa pronta, né, na sua presença. Bondade e misericórdia de Deus, né? Eu fico aqui me extasiada com como que Davi conseguia imaginar que era o céu, né, queridos? Que coisa linda, né? Porque ele olha para aquele campo verde. Eu descrevi em algum lugar aqui o que era essa palavra que Davi fala em algumas versões aqui. Eu não sei onde que eu anotei, não, porque eu saio anotando tudo, depois eu não acho. Mas eu vou achar, vamos? Eu anotei em algum lugar, querido. Daqui a pouco eu acho, tá bom? Quando eu achar, eu compartilho. Que ele olha para aquele pasto verde e é muito lindo que o original ele fala de um pasto que não foi replantado por homens, entende? Que Davi levou essas ovelhas num pasto onde ainda não tinham levado outras ovelhas, entende? Um pasto que Deus colocou ali, nesse pasto, tudo que era necessário, ou a palavra diz que era tudo que era ideal para a alimentação, para a pastagem, né? Então ele passou por tudo isso para chegar nesse lugar, onde ele ia ter tudo que era ideal para essas ovelhas, E aí quando ele chega lá, ele dá esse exemplo de estar na mesa, né? Estar na mesa do Senhor. Aí ele olha para suas ovelhas, a luta que ele teve para chegar até ali, lutou com o urso, lutou com o leão, né? Enfrentou tudo, teve que dar varada, teve que puxar com o cajado, teve que, né? Para poder chegar com todas elas ali. E aí elas estão deitadas descansando e se alimentando naquele ambiente ideal, de pastagem ideal. Gente, é maravilhoso. Então eu fico imaginando que mente que Davi tinha dele chegar nesse lugar de Campina, diz que é de Campina, né? E as suas ovelhas todas descansam, estão ali ruminando, vamos dizer assim, né? Todas saciadas, descansando, e Davi como pastor olhando. E aí ele se imagina, ele fala, Senhor, eu na tua presença, na tua mesa, sendo honrado, né? E o seu cálice, e o meu cálice transborda. E o Senhor ainda vem e unge a minha cabeça, né? Porque naquele momento ali era o momento de Davi aproveitar que elas estavam todas tranquilas, nada podia assustar elas, já tinha vencido tudo. Oh, Jesus, amém, recebo. Já tinha vencido tudo.
Nada podia assustar mais as ovelhas de Davi, as ovelhas do Senhor, eu e você, em nome de Jesus. E aí Deus unge a cabeça de Davi, na oração que ele está falando, né? Ele fala aí, o Senhor vem e unge a minha cabeça. Então, ali era o momento de Davi ungir a cabeça das ovelhas para proteger as ovelhas, né? Então, você vê que o tempo de ungir é um tempo que depois que já passou por tudo isso, já passou por urso, já passou, né, por leão, por buraco, por se perder, né, no caminho correto, estar bem alimentado e, por último, ungir a cabeça daquelas ovelhas para protegê-las de outras coisas, né? É muito lindo, queridos, né? Achei aqui, ó. Prados, pastos onde a vegetação cresce de forma natural e espontânea. Não foi plantado por mãos humanas e se identifica como campina ou capim e flores, tudo no mesmo lugar, né? Imagina as ovelhas de Davi, uma campina, capim e flores, elas estão deitadinhas ali, né? Que coisa linda, né? E aquele capim não foi plantado por um agricultor, nem foi replantado aquele ambiente. É um lugar novo, onde nenhuma ovelha tinha ido ainda. Glórias a Deus, E elas repousaram ali, Plantas herbáceas não lenhosas, quer dizer que eram fáceis de serem degustadas. Não tinha galho pelo meio, não. Era ideal. Que coisa linda, né, queridos? Então, Davi olha para isso, para essa campina, e imagina uma mesa, né? Ele diante de Deus. Deus cuidando dele e ele cuidando das ovelhas, né? Mas se Davi não tivesse essas ovelhas para dar esse trabalho para ele, Davi seria o Davi que nós conhecemos, né? Seria o Davi das orações que nós conhecemos, que é Davi? O homem de intimidade com Deus que nós conhecemos na palavra de Deus, que é Davi? Não, né, queridos? Então, para de reclamar dessas ovelhas trabalhosas, pelo amor de Deus. Agradece a Deus por essas ovelhas trabalhosas na sua vida, né? Agradece a Deus por esses problemas que você tem. Isso te faz orar mais, isso te faz descer mais para a presença, isso te faz buscar mais a Deus, né? Rever os seus propósitos, né? Os seus caminhos, a sua conduta, né? Você fala que não ia ou fala que ia e depois não ia, e aí você vai mudar de ideia, né? Você até pode falar que não vai, mas você vai entender que você precisa ir. Precisa continuar fazendo. Que coisa linda, né? Porque o seu amor a Deus é maior do que toda a frustração que você possa ter com qualquer grupo de ovelhas aí. Não é? É lindo demais, né? Se identificando com as ovelhas, que ele cuidava como se fossem dele, mas era do pai de Davi. Davi fazia pelas ovelhas e Deus fazia por ele. Davi lutou pelas ovelhas e Deus lutou por ele. Davi preparou o melhor lugar para as suas ovelhas e Deus preparou o melhor para Davi. Davi protegeu as ovelhas e Deus protegeu a Davi. No vale da sombra da morte esteve com Davi. Que lindo, gente, né? Ai, Senhor Deus, o local que o pastor conduziu o seu rebanho. O pastor, no caso, é Davi, né? Ou você, está me assistindo? O nosso pastor é Jesus, você sabe disso. Ele não erra o caminho, não erra também a campina que ele vai te levar, né? Não erra o rebanho que ele colocou na sua mão. E se o rebanho for um só, se o problema for de um só também, meu filho, esse aí problema aí é o rebanho que você tem que cuidar. Então cuida direito, né? Faça tudo por esse rebanho, que Deus é Deus para fazer tudo por você, né? Então, prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. E aí, em algumas versões está escrito assim: certamente que a felicidade e a misericórdia me acompanharão. Em outras versões está assim: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão. Somente aquele que trilhou por vale da sombra da morte viu o cuidado de Deus. Pode falar isso, pode escrever isso, né?
consegue dizer essa frase: certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, né? E habitarei na casa, né? Para as ovelhas aqui, a casa era o pasto, né? A casa era o pasto. Davi ali guardando elas na casa do Senhor, né? No pasto. Fala de um futuro, né? Que ele não desistiu das ovelhas. Certamente, me seguirão no futuro, né? Então fala de um futuro porque ele não desistiu das ovelhas. Ele não desistiu do propósito, muito menos da missão. Captou? Então, o Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça. Por amor do seu nome. Porque ai de nós se fosse no nosso nome. É pelo nome do Senhor. Tu tá vivo ainda, eu tô viva ainda. Pela graça e pelo nome do Senhor que nós carregamos. E se fosse pelo meu próprio nome, Jesus. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. É isso? Que coisa linda, queridos. São 6 versos poderosos e que eu tenho a plena certeza que Davi estava assim, sendo muito provado, muito tentado a desistir, mas ele ora, né? E quando nós temos um propósito maior do que a nossa própria vida, nós não conseguimos desistir. Quando você não decide de algo, que você entende que aquele algo é importante para Deus, quando você faz isso, na verdade você está lutando por si mesmo. Porque foi isso que Deus fez quando Ele enviou a Cristo. Ele enviou a Cristo para não perder a mim e a você. E Cristo se entregou, acreditando que nós não íamos desistir. Então, você deu um chutão aí no inimigo da sua alma, deu um sacode aí na frustração, tá? Coloca em ordem aí tudo que quis bagunçar a sua casa, o seu ambiente, a sua paz, a sua mente. E lembre-se, como o Salmo 23 de Davi, ainda que tentado, ainda que frustrado, ainda que decepcionado e querendo muito abandonar aquelas poucas ovelhas, ele entendeu, a importância de conduzi-las até o lugar ideal. Quando você se esforça para conduzir um outro ser até o lugar que você entende que é o lugar ideal para essa vida diante de Deus, você está salvando a sua própria alma, de não pecar contra todo o amor depositado na sua vida, na sua missão de vida, no seu propósito, no seu legado. Então, você entende que nunca é só sobre você, e por isso que não dá para desistir. Porque se fosse só por nós, queridos, se fosse só por nós, mas nunca é, graças a Deus. E é isso que nos dá força, é isso que nos dá graça, é isso que nos dá ânimo, sabe? Quando Deus consegue fazer isso com o nosso coração, Ele nos ganha, porque nós sempre precisamos de algo maior do que nós para lutarmos, querido, Deus faz isso, então não perca isso por nada, sabe? Comece a agradecer, sabe? Comece a agradecer. Comece a agradecer pela tribulação, comece a agradecer por toda a dificuldade que tem aparecido na sua vida, por todos os impedimentos, por todas as afrontas, por todos os xingamentos, por todas as decepções. Agradece, meu querido, agradece. Agradece, é isso aí que faz você ser uma pessoa melhor, mais próxima de Deus. Se não tivesse essas coisas, ai de nós, entendeu? Porque vida fácil, cristão não permanece, querido, a não ser que você seja um filho 100% obediente. Um dia eu ainda vou chegar lá,
né? Mas eu não sou esse filho, não. Eu sou aquele filho que fala para Deus que não vai, não, né? Mas que depois Deus ganha o coração. Eu sou aquele filho que fala, Senhor, não vou não. Mas aí Deus ganha o coração, né? Então, um dia ainda nós vamos ser um filho 100% obediente. Em nome de Jesus, né? Estamos aprendendo. Até lá, né? O diabo tenta, né, nos fazer desistir de todas as formas, né? Mas o Senhor tem a forma dele de nos conduzir, entendeu? Às vezes é com umas varadinhas, às vezes é um cajado, né? Às vezes é um leão aqui, outro urso lá, e a gente continua amando a Deus mais ainda, mais hoje do que ontem, né? Entendendo que nós não conseguimos fazer nada sem entender do amor de Deus. Não conseguimos nem sequer fazer o bem para nós mesmos. Olha que coisa, né? Sabe o que eu acho lindo? É que José, no final da trajetória de sofrimento dele, né? Quando ele já estava lá no Egito, que ele já tinha sofrido horrores, né? Os seus irmãos já tinham feito favor para José. Isso foi literalmente favor, né? Não é com essas palavras que José fala, mas ele fala assim, vocês fizeram bem, né? Em ter feito tudo que fizeram comigo. Para que hoje eu estivesse aqui e entendesse o propósito da minha vida. Queridos, quando nós estivermos com essa maturidade, né? Acho que já está na hora de Jesus nos levar, né? Porque José, pelo amor de Deus, né? José também pegou pesado. Mas ele diz isso. Ele fala, vocês não fizeram mal para mim. Vocês fizeram bem. Porque tudo que vocês fizeram fez o José que existe hoje. E se eu não estivesse hoje onde eu estou, vivendo na dispensação em que eu estou, no lugar que eu estou, no tempo que eu estou, eu não poderia fazer esse bem a vocês. Meu Deus do céu, queridos, isso é muito forte. Isso é muito forte. Se Davi não tivesse passado por tudo que ele passou com aquelas ovelhas, se ele não tivesse literalmente passado pela sombra, no vale da sombra da morte, ele não teria escrito as orações mais lindas e mais profundas, né? Que quando a gente abre a Bíblia e lê, a gente sente como se a gente estivesse vivenciando tudo que Davi vivenciou. E a gente sente Deus tão pertinho cuidando da gente. E a gente fala, Jesus, como eu sou mole. Pelo amor de Deus, me dá uma pisa mesmo. Não é varadinha não, quebra logo o cajado na cabeça para ver se aprende. Gente, Deus é bom demais conosco. Tudo que Ele permite é só para mostrar o amor dEle, né? É só para mostrar a graça dEle, para falar assim, cabeção, eu não te escolhi por nada, né? Eu te escolhi porque você tem um propósito de vida, né? E se você não exercer, cabeção, o seu propósito de vida, né? Você não vai fazer isso, essa mudança, essa transformação aqui, ó, com essas poucas ovelhas aqui, né? Então, agradeça pela aflição, agradeça pelas afrontas, agradeça pelos não, pelas portas fechadas, né? Agradeça pelas vezes que te jogaram no buraco, pelas vezes que fecharam o caminho para você, pelas vezes que te venderam, que te frustraram, que te decepcionaram, que te traíram. Agradeça. Senão você não estaria vivenciando o que você vive hoje. Você não seria a pessoa que você é hoje. E eu vou dizer aqui as palavras de José. Eu não poderia fazer o bem que eu posso fazer por vocês hoje, se eu não tivesse passado por tudo que eu já passei. Só Deus mesmo, né? Acho que já deu por hoje. Que o Senhor fale mais ao seu coração, para que você possa entender por que você está aí hoje. Amém? E fui. Na santa paz do Senhor, até mais. Vamos ser mais obedientes, que o negócio tá feio, viu? Pois é. E só lembrando, Jesus está voltando. Pois é.